Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com você? Nós estamos aqui de volta para mais um estudo da Confissão de Fé. Hoje nós vamos abordar o capítulo 27 da Confissão de Fé, que trata a respeito dos sacramentos. E eu quero começar essa nossa aula dizendo que, em distinção da Igreja Católica Romana, as igrejas da Reforma salientam a prioridade da palavra de Deus. As igrejas da Reforma salientam a prioridade da palavra de Deus em distinção da Igreja Católica Romana, que salienta a prioridade dos sacramentos. Então, para a Igreja Católica Romana, os sacramentos estão acima da palavra, e eles têm vida neles mesmos, enquanto que nós salientamos ou priorizamos a palavra de Deus. Veja, enquanto a Igreja Romana parte do pressuposto de que os sacramentos contêm tudo o que é necessário para a salvação dos pecadores e, portanto, tornam a palavra completamente supérflua como meio de graça, as igrejas da Reforma consideram a palavra como absolutamente essencial, né? Nós da Igreja Reformada valorizamos tanto os sacramentos quanto a palavra. Porém, nós priorizamos a palavra e nós afirmamos que a palavra é quem dá vida aos sacramentos. Os sacramentos, eles em si, eles não têm vida. O que dá vida aos sacramentos é a palavra. Já na Igreja Católica Romana, eles entendem, a Igreja Católica Romana entende que aquele que participa dos sacramentos não precisa da palavra, porque o sacramento contém tudo o que é necessário para a salvação. Daí então, por exemplo, eles falam na regeneração batismal, né? Então, você é batizado, não precisa nem ouvir a palavra, você é batizado e a partir do batismo você é regenerado. Você está com uma vida espiritual não muito boa, e você não tem ido à igreja, mas basta você ir à igreja uma vez só e participar da missa, né, tomar a hóstia. Então, o fato de que você tomou da hóstia, então isso já muda radicalmente a tua vida, porque há um poder incluso nos sacramentos, há um poder incluso no batismo, que é capaz de salvar, de regenerar, e há um poder incluso na hóstia, que é capaz de mudar a sua vida espiritual. É isso que a Igreja Católica Romana entende. Nós entendemos que a prioridade é a palavra, pois sem a palavra os sacramentos não têm vida. A Bíblia ensina que não é pela participação nos sacramentos que o pecador tem vida, mas é por ouvir a palavra. Então, quando ele ouve a palavra e crê na palavra, então ele obtém a vida. Os reformados ensinam o fato de que a palavra está adaptada aos ouvidos e os sacramentos aos olhos. Então, o entendimento reformado é que tanto que nós fazemos a pregação que é direcionada para os ouvidos e a pregação que é direcionada para os olhos. Quando nós pregamos, então nós chamamos a atenção dos ouvidos das pessoas, para que elas prestem atenção ao que nós estamos falando. E quando nós ministramos os sacramentos, também nós estamos pregando para as pessoas, só que chamando a atenção para os olhos delas. Então, deve-se ter em mente, porém, que enquanto a palavra pode existir e também é completa sem os sacramentos nunca são completos sem a palavra. Lembra, eu disse isso há pouco, porque na Igreja Católica Romana os sacramentos são completos em si, eles são essenciais em si mesmos. Nós entendemos que o que dá vida aos sacramentos é a palavra. Então, a palavra tem luz própria, por assim dizer, enquanto que os sacramentos têm uma luz derivada da palavra. Então, a pessoa que apenas participa dos sacramentos, mas que não participa da palavra, essa pessoa não tem vida. O que dá vida aos sacramentos é a palavra. O que significa a palavra sacramento, né? A palavra sacramento, ela primeiro não se encontra na Escritura. Por isso que nos meios evangélicos é muito raro você ouvir falar em sacramento, a não ser nos meios protestantes históricos. Nos meios evangélicos de forma mais geral, você não ouve falar na palavra sacramento, primeiramente porque é uma palavra que não está na Bíblia. Em segundo lugar, porque dizem que é uma palavra muito usada pelo catolicismo romano. Então, tudo aquilo que
que é ensinado pelo catolicismo romano, muitos evangélicos não aceitam, né? Então, há muita coisa que a Igreja Católica Romana ensina que é parecido com o que a gente ensina. E a gente não vai desprezar porque é ensinado pela Igreja Católica Romana. Então, a palavra sacramento não se acha na Bíblia. Não se acha na Bíblia. Ela é um termo teológico, né? A transição dessa palavra que era usada fora da igreja, né, para o uso cristão do termo deve ser procurado em dois lugares. Primeiro, a palavra sacramento deve ser procurada no uso militar do termo, que denota o juramento pelo qual um soldado prometia solenemente obediência ao seu comandante, e no batismo o cristão promete obediência ao seu Senhor, né? Então a transição da palavra sacramento para o uso cristão do termo se encontra primeiramente nessa relação do soldado para com o seu comandante. Então, o que é que o soldado promete ao comandante? Obediência ao comandante. Então, no cristianismo, por ocasião do batismo, o cristão promete também obediência ao seu Senhor Jesus Cristo. Então, isso lá fora, no meio militar, era tido como um sacramento, o sacramento da obediência do soldado ao comandante. E no meio cristão, é a obediência do cristão ao Senhor Jesus no ato do seu batismo. E também essa palavra, na sua transição para o cristianismo, ela pode ser encontrada no sentido religioso a partir da Vulgata que foi a tradução bíblica, a Vulgata latina, que é a tradução bíblica do Antigo Testamento grego para o latim, né? Uma tradução que foi feita por Jerônimo, né? Então ele traduziu o Antigo Testamento grego para o latim. E então lá no grego temos a palavra mysterion, e então Jerônimo traduziu essa palavra mysterion por sacramento, né? Então daí a palavra ser usada nos meios protestantes e também nos meios católicos, sacramentos. Então, depois dessa introdução, vejamos aqui alguns pontos, alguns detalhes a respeito dos sacramentos. Em primeiro lugar, o que são sacramentos? A Confissão de Fé, então, define sacramentos assim: sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça instituídos por Deus. Textos bíblicos que apontam para isso são Mateus 26, do verso 26 até o verso 28, que diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, nós temos aqui a instituição da Santa Ceia. Essa instituição da Santa Ceia aconteceu na última Páscoa que Jesus estava participando com os seus discípulos. Naquela mesma noite em que ele instituiu a ceia, ele saiu para o Getsemane para orar com os seus discípulos, e lá ele foi traído por Judas, e ele foi preso, e então teve o julgamento dele e a sua crucificação mais tarde, né? Então Jesus toma aqui o pão da Páscoa que ele estava comendo com os discípulos, bem como o vinho, e então ali ele instituiu a Santa Ceia, que é o sacramento do seu corpo. E em Mateus 28, verso 19, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então nós temos aqui a instituição do batismo. Jesus disse que nós devemos ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos, e à medida que as pessoas se convertem, nós devemos batizá-las no nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, enquanto Jesus não vier, os sacramentos devem ser observados na igreja durante toda a vida. Só pararemos de ministrar os sacramentos quando Jesus voltar. Paulo, por exemplo, tratando da ceia, disse que nós devemos ministrar a ceia até que ele venha, ou seja, até que Jesus venha, né? E da mesma forma o batismo. Então, durante toda a vida, enquanto as pessoas vão se convertendo, nós devemos batizar essas pessoas. É importante, irmãos, especificar
veja que na definição que a Confissão de Fé dá sobre sacramentos, ela diz assim, que os sacramentos são sinais, né? Sinais do pacto da graça. Portanto, é importante especificar que um sinal sempre aponta para uma realidade fora dele mesmo e que é maior do que ele, né? Então, aqui, por exemplo, você tá viajando e lá na frente você está vindo de algum lugar para Recife. Está vindo de algum lugar para Recife, você está vindo do interior de Pernambuco para Recife, ou você está vindo de uma cidade fora de Pernambuco, né, para Recife, e você chega em determinado lugar e, por exemplo, tem assim uma placa escrita Recife a 10 quilômetros, né? Então, a placa é um sinal que aponta para uma cidade que é maior do que o próprio sinal ou a placa, né? Então a cidade é maior do que o próprio sinal, do que a placa. Assim acontece com os sacramentos. Eles são sinais que apontam para uma realidade fora deles e que é maior do que eles, que é Cristo. Então os sacramentos apontam para Cristo, que é maior do que Cristo. Então, da mesma forma que a placa de trânsito não tem ela não tem um fim em si mesmo, mas ela busca apontar para algo além dela, da mesma forma os sacramentos não têm um fim em si mesmos, mas eles apontam para uma realidade maior do que ele, uma realidade fora do que ele e maior do que ele. Os sacramentos são uma coisa santa, uma coisa sagrada, que tem em Deus o seu autor, né? Então veja que na definição que demos aqui da Confissão de Fé, que sacramentos são sinais e selos do Pacto da Graça instituídos por Deus. Então nós entendemos aqui que os sacramentos foram instituídos por Deus, né? Logo, os sacramentos não são invenção humana, são instituição divina, por isso devem ser respeitados e praticados por nós, né? Então, os sacramentos são uma santa ordenança que nós devemos levá-los muito a sério, levar esses sacramentos em alta consideração. Devemos considerar muito os sacramentos, né? Infelizmente, há muitas pessoas que desprezam os sacramentos. Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja já há muito tempo, mas que não querem assumir compromisso mais direto através do batismo. Então são pessoas que estão na igreja já há 10, 15, 20 anos ou até mais, mas que nunca se tornaram membros da igreja. Aparentemente nada impede que aquela pessoa seja batizada e seja recebida como membro da igreja, assumindo responsabilidade com a igreja. Mas, por alguma razão, essa pessoa está o tempo todo na igreja, mas não quer ser batizada. Por outro lado, há pessoas que são batizadas, que assumiram compromisso com a igreja, mas que não tem muito interesse em participar da Santa Ceia. Vai à Santa Ceia um domingo, um mês, né? Vai à Santa Ceia um mês, já que a gente celebra a ceia mês a mês. Então vai à Santa Ceia um mês, aí passa 2, 3 meses sem ir. Gente que eu tenho informação, gente que já passou 10 meses, um ano sem tomar ceia, aí tomou ceia e depois passou mais outra temporada. Quer dizer, então são pessoas que vão negligenciando o sacramento da Santa Ceia, e quando a pessoa voluntariamente despreza a ceia, ela faz isso para o seu próprio desgaste espiritual, para o seu próprio prejuízo espiritual. Então, quando nós tomamos a ceia, por exemplo, nós participamos de Cristo. Há um hino do Inário Novo Cântico presbiteriano que diz: não nas mãos, mas em minha alma eu tomo o corpo de Jesus, né? Então a Santa Ceia não é um mero comer de um pão, não é um mero beber de um pouquinho de vinho, mas é um alimento espiritual de Cristo, visto que Cristo está presente ali na Santa Ceia, está presente não fisicamente, como ensina a Igreja Católica Romana e como ensina a Igreja Luterana, mas ele está presente espiritualmente. Porém, não é porque ele está presente espiritualmente que é menos real do que fisicamente. Existem pessoas que desprezam o espiritual, valorizando mais o material, o físico. Daí nós afirmamos: Cristo está presente espiritualmente. Aí, por assim dizer, pessoas dizem assim: espiritualmente não tem valor, eu quero uma presença física, né? Aí, por não ser uma presença física, aí despreza o sacramento da Santa Ceia, né? Mas que está presente na Santa Ceia, e nós não devemos desprezar a Santa Ceia sob hipótese alguma. Nós só devemos deixar de participar da Santa Ceia se houver algum impedimento mesmo, algum imprevisto mesmo.
mas não porque no dia de ceia eu assumi um compromisso de ir para uma festinha, porque eu quis ficar em casa para assistir uma partida de futebol, ou porque ia passar uma reportagem interessante, então eu dei prioridade a assistir essas coisas do que ir à igreja cultuar o Senhor, adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor e então tomar a ceia do Senhor. Nós não devemos voluntariamente negligenciar o culto e não devemos voluntariamente negligenciar participar na ceia do Senhor. Não, devemos priorizar o culto e, consequentemente, a ceia do Senhor. Um outro ponto que eu quero abordar aqui, da confissão de fé, tem a ver com a função dos sacramentos, né? Tem a ver para que eles servem. Uma vez que eles foram instituídos por Deus, eles foram instituídos para quê? Para que eles servem. A confissão de fé diz aqui que os sacramentos servem para representar a Cristo e seus benefícios. De fato, então, os sacramentos apontam para Cristo, né? O batismo, por exemplo, a água do batismo que cai sobre nossa cabeça, ou, no caso de quem batiza por imersão, a pessoa que é mergulhada na água. Então, o banho do batismo aponta para o lavar do sangue de Jesus, né, que veio e lavou a nossa alma, bem como aponta para o derramamento do Espírito Santo, né, que vem nos regenerar, né? Mas uma vez que os sacramentos representam o Cristo, então a água do batismo representa o sangue de Jesus Cristo que lavou dos nossos pecados, né, e outros benefícios que ele traz para nós, né? E a Santa Ceia representa exatamente a morte de Cristo, representa o seu sacrifício em nosso lugar, o seu pão, o seu corpo partido na cruz, o seu sangue derramado para nos lavar dos nossos pecados. Também os sacramentos servem para confirmar nosso interesse nele. Então, infelizmente, aquilo que eu falei anteriormente, tem gente que demonstra falta de interesse em Cristo quando demonstra falta de interesse em participar dos sacramentos, em participar do batismo e da ceia, né? Então, quando nós participamos dos sacramentos do batismo e da ceia, nós mostramos que temos interesse em Cristo. Também os sacramentos servem para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Ou seja, os sacramentos foram instituídos para a igreja, não foram instituídos para o mundo. Então não é o mundo que tem o privilégio de participar do batismo e da ceia, mas apenas a igreja, aqueles que pertencem à igreja, aqueles que são membros da igreja. Então nós não devemos, a igreja não pode sair batizando qualquer tipo de pessoa sem que essas pessoas mostrem arrependimento, mostrem fé em Jesus, e nós não podemos dar a ceia a qualquer pessoa que está na igreja. Nós devemos dar a ceia apenas às pessoas que são realmente membros da igreja. Eu me lembro que outro dia terminou o culto da nossa igreja, e eu saí à noite, né, foi dia de ceia em nossa igreja, e eu saí à noite com a família para tomar um lanche, e passamos em frente a uma igreja neopentecostal, não lembro bem o nome da igreja agora, alguma coisa com aliança, o nome da igreja, não lembro, né? E os obreiros daquela igreja estavam na calçada da igreja, com duas bandejas, uma bandeja de pão e uma bandeja de vinho, oferecendo a qualquer pessoa que passasse na rua. Isso aqui é o corpo e o sangue de Jesus. Alguém vai querer? O sangue e o corpo de Jesus, alguém vai querer? Na rua, para qualquer pessoa que quisesse tomar a ceia. Quer dizer, isso é um deboche com a Santa Ceia. Essa é uma forma completamente absurda de ministrar a ceia. Nem a ceia, nem o batismo deve ser observado por quem está fora da igreja, mas apenas por quem pertence à igreja. Então os sacramentos foram estabelecidos para fazer distinção entre aqueles que pertencem à igreja e aqueles que não pertencem à igreja. Ou seja, quem pertence à igreja pode e deve participar da Santa Ceia, e quem não pertence à igreja não pode e não deve participar da Santa Ceia. Aquele que não é membro da igreja e toma a Santa Ceia pode estar tomando juízo para si. E também os sacramentos servem para solenemente nos comprometer no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. Então, uma vez que nós, por exemplo, nos tornamos membros da igreja
e fomos batizados, né, e assumimos compromisso com a igreja, nós não simplesmente assumimos compromisso com a igreja, mas assumimos compromisso com Deus, assumimos compromisso com Cristo, de acordo com a sua palavra. Por isso é preciso que aquele que se envolve com a igreja, aquele que se torna membro da igreja, esteja disposto a servir a igreja. Infelizmente, irmãos, há pessoas na igreja que a gente não pode contar com elas de jeito nenhum. Primeiro, porque a gente percebe que são pessoas que não crescem. Hebreus diz que há pessoas que estão na igreja há muito tempo, então pelo tempo que essas pessoas estão na igreja, elas já deveriam ser mestres, mas que, pelo contrário, apesar do tempo que estão na igreja, continuam sendo ainda crianças, bebês na fé, continuam sendo ainda infantis. Elas não crescem, elas não aprenderam nada das doutrinas cristãs, não aprenderam nada da palavra do Senhor. Porque são pessoas desinteressadas, elas vêm para a igreja, elas ouvem assim, só por ouvir de forma mecânica, mas elas não assimilam nada daquilo que ouvem e não estão interessadas nisso. Em casa não oram, em casa não lê a Bíblia. Essas pessoas não vêm para um culto de doutrina, não vêm para a escola dominical, a não ser de vez em quando, de noite, no culto da noite, e se tiver um outro compromisso, vai e abandona o culto. São pessoas que não crescem, então a gente não pode contar com elas para nada, né? E mesmo aqueles que estão na igreja todo domingo, que mesmo estando lá, são pessoas que não têm aprendido muita coisa. E que, se a gente precisar, por exemplo, de um diácono para a igreja, e indica o nome daquela pessoa por ser assim, uma pessoa de boa família, por exemplo, por ser uma pessoa que está ali sempre frequentando o culto, e aquela pessoa é indicada, por exemplo, para ser diácono, ela diz, não, eu não quero. Então tem muita gente na igreja assim, né, que a gente não conta com ela para nada, né? Há até mesmo pessoas que gostam de ler, que estão sempre lendo, que têm um certo conhecimento doutrinário, mas aquilo que elas sabem para elas mesmas. Elas não querem se envolver com a igreja. Então, são pessoas que não querem ensinar na escola dominical, são pessoas que não querem ser diáconos, que não querem ser presbíteros, que não querem ter cargo na SAF, que não querem ter cargo na mocidade, que não querem ter cargo na UPH, que não querem ter cargo no departamento infantil, que não querem nada. São pessoas que não querem compromisso nenhum. Quando, na verdade, os sacramentos, eles servem para solenemente nos comprometer no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. E, infelizmente, irmãos, eu já vi a esposa de um oficial numa igreja, né, não foi na nossa, mas numa outra igreja, eu já ouvi a esposa de um oficial reclamar com ele pelo seu envolvimento com a igreja, e ela dizendo assim, você não está ganhando nada da igreja, não está ganhando nada, você trabalha de graça e está com essa preocupação toda. Quer dizer, essa irmã, ela não entende que o trabalho espiritual tem uma recompensa espiritual. Paulo disse isso, que nós devemos ser firmes e abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor é quem recompensa aquele que trabalha na sua obra. O Senhor é aquele que recompensa aquele que se envolve na sua obra, que se envolve no seu serviço. Portanto, os sacramentos servem para quê? Para representar a Cristo e seus benefícios, para confirmar nosso interesse em Cristo, para fazer uma distinção visível entre aquele que pertence à igreja e aquele que não pertence à igreja, e para solenemente nos comprometer no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. Então é para isso que servem os sacramentos. Um terceiro ponto que eu quero abordar aqui nesse nosso estudo é a graça e a eficácia dos sacramentos. E dentro dessa questão de a graça e a eficácia dos sacramentos, eu quero abordar ao menos 2 pontos dentro da confissão de fé. Então, primeiramente, a confissão de fé diz que a graça que é comunicada nos sacramentos não é conferida por qualquer poder neles existente. Você lembra que lá no comecinho, na introdução, eu citei que a Igreja Católica Romana consegue enxergar um poder mágico nos sacramentos, né? Ela pensa isso. Então, quando a confissão de fé diz que a graça que é comunicada nos sacramentos não é conferida por qualquer poder neles existente, a confissão de fé está dizendo que não há poder mágico dos sacramentos. Então, certamente que esse parágrafo aqui
da confissão de fé é uma refutação ao ensino do catolicismo romano, que, por exemplo, ensina a questão da regeneração batismal. Então, no catolicismo romano, o batismo é realizado para que haja conversão, para que haja regeneração, para que haja salvação. Então, toda pessoa que é batizada é salva, né? Segundo a doutrina da regeneração batismal. Então, segundo o catolicismo romano, se a pessoa quer ser salva, precisa, entre outras coisas, ser batizada. Interessante que na história da igreja já aconteceu o fato de que gente adiou seu batismo até o finalzinho de sua morte, até o finalzinho de sua vida, melhor dizendo, até o finalzinho de sua vida, para que ela pudesse ter todos os seus pecados perdoados por ocasião do batismo. Então tem gente que se batizou perto ali dos 80 anos, com a ideia de que os pecados cometidos durante os 80 anos foram todos perdoados, e quando ela morreu, então ela morreu com poucos pecados. O problema é que a pessoa que diz assim, eu só vou me batizar no final da minha vida, para que todos os meus pecados sejam perdoados. O problema, se isso fosse verdade, que o batismo de fato regenera, que o batismo perdoa, de fato, isso pode ser um problema, porque a pessoa não sabe quando vai ser a sua morte, né? Ela não sabe quando vai ser o fim de sua vida. Aí, se de fato o batismo regenerar e a pessoa vai e morre sem ser batizada, então ela morre sem ser regenerada. Então é isso que a Igreja Católica Romana ensina, que o batismo tem o poder mágico de conferir o perdão dos pecados e de, consequentemente, salvar a pessoa, salvar o pecador. Irmãos, entendemos que o batismo é importante, mas importante e deve ser indispensável na vida do crente, se não há impedimento para que ele seja batizado. Mas o batismo não salva ninguém. Nós encontramos exemplos na Bíblia de pessoa que foi batizada e que não foi salva, e de pessoa que não foi batizada e que foi salva. Por exemplo, Judas Iscariotes foi batizado, mas foi para o inferno. Já o ladrão na cruz não foi batizado e foi para o céu. Jesus disse isso: hoje estarás comigo no paraíso. Então, não é o batismo que salva. Quem salva é Cristo, mediante a fé. O batismo é um sinal da minha fé em Cristo. O batismo é um sinal e selo de uma verdade que eu já tenho. O batismo é um símbolo de uma verdade que eu já tenho. Então, eu sou batizado porque eu já sou salvo, e aquele batismo vai representar que meus pecados já foram perdoados e que eu já estou unido a Cristo, regenerado em Cristo, regenerado pelo Espírito Santo. Então o batismo é um símbolo de uma realidade que eu já tenho, e não o batismo é algo que vai trazer, e não o batismo é um sacramento que vai trazer algo que eu não tenho, que é a salvação e o perdão dos pecados. Não. Também o catolicismo romano ensina que a hóstia que é tomada na missa, né, tem o poder para transmitir vida a quem dela participar. Daí o catolicismo exige que o fiel católico participe da missa pelo menos uma vez no ano para obter a vida de Cristo, que é dada automaticamente na missa. Então é exigido do fiel que ele participe da missa apenas uma vez, ou ao menos uma vez. Então aquela uma única vez que ele participou da missa é suficiente para mudar a vida dele, para transformar a vida da pessoa. Então na missa, ali na hóstia, há um poder mágico, né? Porque o ensino do catolicismo romano é que na missa há um oferecimento literal do corpo e do sangue de Cristo. A Igreja Católica Romana interpreta aquele texto, isto é meu sangue, isto é meu corpo, isto é meu sangue, de forma literal. Então quando o padre levanta a hóstia e diz, isto é o meu corpo e isto é meu sangue, então ali está havendo o que ele chamou de transubstanciação, né? Está havendo uma mudança da substância. Então, embora a hóstia continue com os mesmos acidentes, ela continue com o mesmo peso, com a mesma cor, com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, ela não é mais hóstia. Ali agora é o corpo invisível de Cristo, mas é o corpo literal de Cristo. De sorte que quando o fiel come a hóstia, não está comendo apenas hóstia, mas está comendo o corpo literal de Cristo e bebendo o sangue literal de Cristo.
Né? Então, é assim que a Igreja Católica Romana entende. Então, com base no texto lá, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ela interpreta aquilo de forma literal. Interessante que ela não interpreta outras passagens da Bíblia de forma literal, né? Quando Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, ou eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. A Igreja Católica Romana entende que isso é uma metáfora, mas quando chega na ceia, para dar ênfase à sua doutrina, então ela não entende que isto é meu corpo, isto é meu sangue, seja uma metáfora, entende que isso é literal, né? Diz só que quando o fiel católico come a hóstia, está comendo literalmente o corpo e o sangue e bebendo o sangue de Cristo. A confissão de fé, que é um resumo da teologia reformada, diz que nos sacramentos não há nenhum poder mágico, Assim, o mero participar dos sacramentos não traz vida para ninguém. Pode trazer morte, como foi o caso de alguns crentes em Corinto, que foram castigados por Deus por terem se aproximado de forma equivocada da Santa Ceia, né? Então, não há poder mágico no batismo. Então, não é o fato de que alguém se submete ao batismo que essa pessoa é regenerada, e não é o fato de que alguém apenas come a ceia que essa pessoa automaticamente tem sua vida espiritual melhorada. Não. O batismo deve ser uma evidência de que minha vida já foi consertada com Deus através do arrependimento. Então, eu me arrependo dos meus pecados, eu me converto a Cristo, e então, como símbolo e como uma profissão pública da minha fé em Cristo, eu me submeto ao batismo, bem como eu participo da Santa Ceia, numa indicação de que eu tenho comunhão com Cristo, de que eu estou unido a Cristo. Então, não é o fato de que a pessoa foi à igreja, eu quero ser batizado, aí a pessoa recebe a água do batismo, então ela já está regenerada. O fato de que a pessoa tem uma vida completamente longe de Deus, mas foi na igreja, tomou a missa, e então a sua vida foi radicalmente transformada. Isso é ilusão. Isso é ilusão da Igreja Católica Romana, que mantém seus fiéis aprisionados ao erro, que mantém seus fiéis aprisionados à mentira. Uma outra consideração da confissão de fé, além da confissão de fé, na questão da graça e da eficácia dos sacramentos, a confissão de fé diz que nos sacramentos não tem nenhum poder mágico neles existentes, né? Em segundo lugar, a confissão de fé diz que nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou da intenção daquele que o administra, mas da operação do Espírito Santo e da palavra da instituição, né? Então, não há poder mágico nos sacramentos em si, né? O que traz eficácia aos sacramentos não são eles, mas é o Espírito Santo operando nos sacramentos e a palavra da instituição, né? Então, por exemplo, quando eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então ali eu conto com a operação do Espírito Santo, né? Da mesma forma, quando eu ministro a ceia, né? Isto é meu sangue, isto é meu corpo que é dado por vós, é meu sangue que é derramado por vós, comei dele, bebei dele. Então, são as palavras da instituição. Então o que traz eficácia aos sacramentos é a operação do Espírito Santo e a palavra da instituição, e não o sacramento em si. Então, se o Espírito Santo não operar naquele momento, confirmando de fato a vida naquele que está participando dos sacramentos, então os sacramentos não têm nenhum poder mágico. Então, uma coisa aqui que a confissão de fé chama a atenção é que a eficácia do sacramento não depende da piedade de quem administra o sacramento, nem da intenção de quem administra o sacramento. Ou seja, o sacramento pode ser... Tem gente que diz assim, eu não quero ser batizado por aquele pastor, não. Eu quero ser batizado por aquele pastor ali, né? Então, por exemplo, alguém diz assim, eu não quero ser batizado pelo pastor Daniel. Eu quero ser batizado pelo pastor Augusto Nicodemos. Eu quero ser batizado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Eu quero ser batizado pelo pastor Paulo Júnior, né? Achando que esses homens, por serem mais consagrados do que o pastor Daniel, então o batismo feito por eles tem mais eficácia do que o batismo que eu realizo, né? Então a eficácia não depende da piedade de quem administra os sacramentos, né? E também não depende da intenção. Então se, por exemplo, eu estou ministrando a ceia, mas eu tenho má intenção no coração, então aquela ministração não vale de nada.
Então, a confissão de fé diz que a eficácia dos sacramentos não depende da piedade de quem administra e nem da intenção, se é boa ou se é ruim, de quem administra o sacramento, mas depende da operação do Espírito Santo e da palavra da instituição. Por isso que nós, além da palavra da instituição, por ocasião do batismo e da ceia, nós devemos invocar a operação do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão participando do batismo e da ceia, daqueles que estão se submetendo ao batismo e à ceia. Senhor, que o Senhor confirme exatamente a regeneração desse que está sendo batizado, né? Que esse batismo dele não seja apenas um mero ritual, mas que o teu Espírito já tenha operado na vida dessa pessoa, trazendo regeneração a essa pessoa, trazendo o lavar regenerador a essa pessoa. No caso da ceia, Senhor, que de fato nós estejamos nos aproximando corretamente da ceia, com nossa vida devidamente examinada, devidamente colocada em tuas mãos, para que, Senhor, ao participarmos da ceia, não participemos de forma mecânica, mas de forma contrita, de fato tomando o corpo e o sangue de Jesus em nossa alma, não apenas em nossas mãos. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a tomar a ceia de forma correta, de forma bíblica, fazendo uma operação na nossa vida. Então é isso que dá eficácia aos sacramentos, a operação do Espírito acompanhado da palavra da instituição e não o sacramento em si. Então a Igreja Católica Romana ela está muito equivocada em ensinar que há poder mágico por trás dos sacramentos. Se isso fosse verdade, então Judas Iscariotes não seria condenado, não estaria perdido, mas Judas Iscariotes estaria agora no céu, e a gente sabe que isso não é verdade. Judas Iscariotes está no inferno. Um último ponto da confissão de fé, aliás, um penúltimo ponto da confissão de fé que eu quero abordar aqui, tem a ver com o número dos sacramentos. E aqui tem a pergunta: quantos sacramentos existem? Quantos sacramentos nosso Senhor Jesus Cristo instituiu na sua igreja? A confissão de fé diz que só há 2 sacramentos ordenados por Cristo: o batismo e a ceia, né? Então, a igreja cristã só aceita 2 sacramentos, porque ela entende que Cristo só estabeleceu na igreja 2 sacramentos. Quando a confissão de fé diz que só há 2 sacramentos, certamente esta é uma declaração que contraria o ensino da Igreja Católica Romana, que ensina que há 7 sacramentos. A Igreja Católica Romana ensina que há batismo, a Eucaristia, que é a Santa Ceia. Aí, em terceiro lugar, tem a confirmação, depois tem a penitência, depois tem a extremunção, depois tem as ordens e tem o matrimônio. Então veja que na Igreja Católica casamento é sacramento, né? Então, casamento para a Igreja Católica é sacramento. Então, são esses 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Repito: batismo, ceia, confirmação, penitência, extremunção, ordem e matrimônio. São os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Essa multiplicação dos sacramentos criou uma dificuldade para a Igreja de Roma, para a Igreja Católica. Geralmente se admite que, para serem válidos, esses sacramentos precisam ter sido instituídos por Cristo, né? Mas quantos sacramentos Cristo instituiu? Apenas 2. Então, para que os sacramentos sejam válidos, eles têm que ser instituídos e estabelecidos por Cristo na Igreja. E Cristo fez isso com apenas 2. Né? Na verdade, antes do Concílio de Trento, que foi um concílio da Contra-Reforma da Igreja Romana, antes desse concílio, muitos asseveravam que os 5 sacramentos adicionais não foram instituídos diretamente por Cristo, mas que foram instituídos por meio dos apóstolos, né? O problema é que a gente não vê isso, não tem essa base bíblica, né? Nós entendemos que os sacramentos são aqueles que Cristo instituiu, e não vemos Cristo instituindo mais do que 2, e também não vemos os apóstolos estabelecendo sacramento nenhum na igreja. Parece-me que a igreja episcopal e a igreja anglicana, parece, eu não tenho muita certeza, né? Mas parece que a igreja episcopal, a igreja anglicana, ensina que há apenas 2 sacramentos, mas que essas igrejas reconhecem o valor sacramental daqueles 5 estabelecidos pela Igreja Católica Romana. Bom, embora a igreja episcopal, a igreja anglicana, entenda que só há 2 sacramentos, mas ela reconhece
ou elas reconhecem a validade dos outros 5 sacramentos da Igreja Católica Romana, então a gente parece que é forçado a entender que a Igreja Episcopal e a Igreja Anglicana, ela tem o mesmo pensamento da Igreja Católica Romana de 7 sacramentos e não apenas um sacramento, e não apenas 2 sacramentos. Nós, que somos presbiterianos, cremos que é apenas 2 sacramentos que foram instituídos por Cristo só. Então, para nós, não há confirmação, não há penitência, não há extremunção, não há ordens e não há matrimônio como sacramento. No caso do casamento, por exemplo, o Senhor estabeleceu o casamento para toda a humanidade e não para a igreja. Então a gente viu lá em cima que o sacramento, ele serve, entre outras coisas, serve para distinguir aqueles que pertencem à igreja e aqueles que não pertencem à igreja, né? Então o batismo e a ceia é só para quem está na igreja. Mas casamento não foi estabelecido só para quem está na igreja. Casamento foi estabelecido para a raça humana, e não apenas para a igreja. Logo, casamento não é sacramento. Finalmente, irmãos, em último lugar, vejamos aqui a questão da administração dos sacramentos, né? E quanto a isso, a Confissão de Fé diz que os sacramentos só podem ser administrados por um ministro da palavra legalmente ordenado, né? Um ministro legalmente ordenado. Jesus disse assim, Paulo disse assim, que o Senhor estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, uma pessoa devidamente ordenada ordena outra pessoa, né? Então, no caso da Igreja Presbiteriana, um concílio formado por pessoas legalmente ordenadas, formado por presbíteros, né? Então, esses presbíteros ordenam outros presbíteros. Então, uma pessoa legalmente ordenada ordena outra pessoa, né? E então, Paulo diz que o Senhor estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses reunidos em concílio ordenam outras pessoas que são legalmente ordenadas. Aí em 1 Coríntios capítulo 11, 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. Quem era Paulo? Paulo era um apóstolo instituído por Cristo. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então aqui não foi qualquer irmãozinho da igreja que estava ministrando a ceia, foi Paulo, apóstolo do Senhor, né? Paulo, apóstolo do Senhor, que estava aqui ministrando a ceia. Em Hebreus capítulo 5, verso 4 diz, ninguém toma para si essa honra de ser ministro da igreja, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, Arão não se auto-intitulou sacerdote. Eu a partir de hoje sou sacerdote. Não, Deus chamou Arão, né? E Arão foi instituído sacerdote por Deus, né? Então ninguém toma para si essa honra, né? A pessoa que é chamada para o ofício, ela a pessoa que se envolve no ofício pastoral, por exemplo, ela é chamada para aquele ofício. Então veja, então ninguém deve se auto-intitular pastor, né, como tem acontecido lamentavelmente em nossos dias. Pessoas que nunca foram ordenadas por um concílio se intitulam pastores e fundam igrejas e ensinam as coisas mais absurdas por aí, né? Então, por conta disso, tem crescido o número de igrejas neopentecostais com seus ensinos absurdos, né? Isso acontece muito nos meus neopentecostais, né? De uma pessoa que quer ser pastor na igreja e ela não é, então ela sai da igreja, ela se auto-intitula pastor e forma uma igreja para ela. Isso está acontecendo muito nos meus neopentecostais. Uma pessoa que não é ordenada legalmente, o que acontece? Aí uma pessoa que se auto-intitulou pastor, aí o que acontece? Ela não foi ordenada por ninguém, mas aí ela ordena outra pessoa, quer dizer, ela não foi legalmente ordenada, mas ilegalmente ordena outras pessoas, né, que também se intitulam de pastores, né, e então começam a ministrar os sacramentos, pregar a palavra, dizendo coisas absurdas. Então, nós devemos tomar cuidado para que não coloquemos a nossa alma debaixo da orientação dessas pessoas que se auto-intitulam pastores sem nunca terem sido chamados para isso. Eu quero concluir esse nosso... Então, não é qualquer pessoa na igreja que deve ministrar os sacramentos. Então, não é qualquer irmão que deve ministrar o sacramento, mas apenas pessoas que são chamadas por Deus e ordenadas por um concílio, somente elas podem ministrar os sacramentos. Na nossa conclusão, eu digo o seguinte,
Na aula de hoje vimos que os sacramentos são ordenanças estabelecidas pelo próprio Cristo em sua igreja e não invenção dos homens. Que os sacramentos simbolizam Cristo e suas graças derramadas sobre nossas vidas. Que os sacramentos não possuem nenhum poder mágico, como é ensinado pelo romanismo. Logo, não cremos na regeneração batismal, nem em alguma transformação espiritual de alguma pessoa que participa da Eucaristia de forma mecânica. Também que a eficácia dos sacramentos não depende da piedade ou da intenção de quem os administra, mas depende da operação do Espírito Santo na vida de seus participantes. Que só há 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Logo, não aceitamos os outros 5 sacramentos estabelecidos pelo catolicismo romano, pois carece de base bíblica e que os sacramentos só podem ser administrados por um ministro legalmente ordenado e não por qualquer pessoa. Então, portanto, irmãos, essa foi nossa aula de hoje, baseada no capítulo 27 da Confissão de Fé, que trata a respeito dos sacramentos. Então, espero que eu tenha, assim, sido claro naquilo que eu expus e que vocês tenham aprendido mais uma lição da palavra do Senhor, tomando como base a Confissão de Fé do Assinista. Deus abençoe a todos.